My Dragon System, capítulo 277, Problema em dose dupla. Antes de aceitar a missão, Lenny fez sua pesquisa sobre arpias. Elas não eram bestas fortes por conta própria, e foi por isso que escolheram viajar em grupos e caçar juntas. Mas mesmo assim, com 20 deles, Lenny achava que não seria perigoso vir nessa viagem. Contanto que não houvesse sinais de uma harpia coroada. A harpia era uma besta estranha, uma das poucas que saltariam na evolução. Não havia muitas que, ao evoluir, pudessem ir de uma besta de nível básico, direto para a besta de nível rei. Era um inimigo poderoso que era rápido como um relâmpago, e mesmo com os três, Lenny tinha pouca confiança em vencê-lo. No ninho, ninguém tinha visto a harpia pousando no chão. Estava no céu há alguns segundos, e já havia matado um deles no outro. Um aventureiro avançou com sua lança e mirou para uma estocada, mas antes que ele pudesse alcançar a harpia, novamente ela já havia desaparecido na frente de seus olhos. Estava mais uma vez no céu pairando sobre eles. Ela começou a circundar o grupo com o rebanho de harpias acima também. As centenas de harpias no ar haviam bloqueado o sol e lançado uma sombra sobre eles. Todos agora estavam começando a sentir o medo invadir seus corações. Mais uma vez, a harpia coroada que eles estavam de olho havia desaparecido. Desta vez os aventureiros imediatamente olharam para o chão. Mas mesmo assim, eles eram muito lentos. A harpia coroada havia feito sua próxima vítima. A cabeça do portador da lança agora estava rolando no chão também. Todos eles sabiam que não tinham qualquer chance de lutar contra uma coisa como esta. Sem outras opções, o grupo decidiu correr. Mas acima deles no céu, o rebanho estava acompanhando, incluindo a harpia coroada. Lenny e os outros estavam agora bem fundo na floresta onde as árvores eram capazes de fornecer cobertura. Seria difícil para as harpias normais ver e mergulhar entre as árvores. Enquanto eles continuavam a correr, eles podiam ouvir os gritos dos homens atrás deles. Não deveríamos ir e ajudar? Marta disse. Se eu achasse que poderíamos salvá-los de alguma forma, então eu teria sugerido. Mas se houver alguma chance de nós morrermos, eu prefiro que eles morram ao invés de nós. Lenny respondeu. Embora Marta se sentisse mal, não havia nada que pudessem fazer. Devido a Lenny ser o mais forte presente nesta missão, e também por causa do seu aviso, se eles o escutassem antes, talvez alguns deles pudessem sobreviver hoje. Mas como eles não resolveram vir juntos, ela tinha certeza que todos estariam mortos. Enquanto eles continuavam a correr pela floresta, a luta dos outros atrás deles podia ser ouvida. Gritos antes que a morte encobrissem suas vozes vinhas um atrás do outro. Embora agora estivessem bem escondidos pelas árvores da floresta, de alguma forma, as harpias ainda eram capazes de lidar com os aventureiros. 13, disse Lenny. O que você disse? Marta perguntou. Você ficou contando? São 13 pessoas que caíram, o que significa que em breve seremos os próximos. Mais um grito foi ouvido, e foi quando Marta e Jack perceberam que Roy estava lentamente ficando para trás. Os outros estavam usando o Ki para correr para a frente, controlando-se para não ficarem cansados, mas o mesmo não podia ser dito de Roy. Ele era um aventureiro regular que estava apenas começando a aprender a usar o Ki. Enquanto o grupo continuava a correr, uma sombra foi lançada sobre eles. O bando de harpias havia chegado. Droga! De repente, Jack se virou e agarrou Roy, segurando-o com os 2 braços. Ao mesmo tempo, a harpia coroada pousou na frente dele. Enquanto Lenny se virava, ele podia ver a harpia no chão. Ele olhou para cima de onde ela tinha vindo, e os galhos e folhas haviam sido cortados de forma limpa, como se fossem feitos de manteiga. Não deixe isso tocar em você, Lenny gritou. A harpia balançou sua asa, e Jack conseguiu se abaixar bem a tempo. Entretanto, a ponta da asa conseguiu acertar o topo da grande espada nas costas de Jack. Um som de baque foi ouvido quando um pedaço da espada caiu no chão. A espada de Jack, que estava com ele há muito tempo, era uma arma de nível avançado capaz de resistir aos ataques mais fortes, tinham acabado de ser cortada como se não fosse nada.
Até Jack sabia que se fosse atingido por aquela coisa, seu corpo não seria forte o suficiente para aguentar. Ele então se agachou mais um pouco e usou toda a sua força para dar a arrancada e sair correndo com Roy. A harpia coroada mais uma vez subiu ao céu. O grupo continuou a correr o mais rápido que podiam, agora com o ritmo ainda mais veloz. As harpias continuaram a segui-los, mas o grupo não sofreu mais ataques. O que a gente faz agora? Marta perguntou. Acho que tenho uma ideia, disse Lenny, olhando para a frente. A floresta estava acabando, e logo eles estariam em terreno aberto de grama bem cortada. Era um sinal de que eles estavam perto da cidade de Holland, mas ainda seria uma distância a percorrer antes de chegarem à cidade. Eles não tinham escolha, tudo o que podiam fazer era continuar correndo. Você se lembra daquelas orbes acima da cidade? Lenny disse. Se chegarmos perto o suficiente, os orbes vão reagir e começar a atacar essas bestas. É a única chance que temos. Eles continuaram a correr e, finalmente, eles saíram da floresta e foram para a Campina Verde, onde não havia cobertura, e todos eles podiam ser vistos. Ao mesmo tempo, porém, não muito longe de onde o grupo de Lenny havia saído, Rick emergiu também. De todas as pessoas que morreram, ele ainda devia estar vivo? Marta pensou, mas a visão de outra coisa quase a fez tropeçar e literalmente cair com as pernas fraquejando. Logo depois que Rick saiu da floresta, acima dele no céu, outro bando de harpias podia ser visto, e havia outra harpia coroada.